NED Unifenas apresenta Aprender Pode. O que eu posso fazer para que a minha apresentação fique mais consistente? Demonstre domínio do assunto. Uma apresentação clara e consistente só pode ser realizada se o apresentador tiver domínio sobre o assunto do qual está falando. Este deve ser um processo natural quando você se envolve profundamente com a pesquisa, com as atividades do grupo e com suas responsabilidades. Demonstre segurança. Fale naturalmente. Não use gestos exagerados. Não use frases decoradas. Não faça leituras em slides. Nada impede que você leve um lembrete. Afinal, aqueles brancos na hora de falar podem acontecer e uma pequena referência pode ajudá-lo a retomar o raciocínio. No entanto, ler constantemente slides ou rascunhos compromete significativamente sua apresentação. Para embasar cientificamente seus argumentos, faça citações das obras que você pesquisou. E se eu ficar nervosa antes de apresentar, o que eu devo fazer? Tenha calma e desenvoltura ao falar. É comum estarmos um pouco tensos antes de iniciarmos uma apresentação. Assim, aliviar a tensão o máximo possível é fundamental. Antes de iniciar suas considerações, respire fundo, pelo menos por 3 vezes. Respirar fundo oxigena o cérebro e aumenta a concentração. A expressão de sua voz também é muito importante. Sua fala deve ser ouvida e compreendida por todos que estão assistindo. Procure falar em um ritmo que seja agradável a todos os ouvintes. Falar rápido demais prejudica a compreensão. Falar pausado demais gera ansiedade e desconforto à plateia. O equilíbrio é a melhor solução. Como eu posso aproveitar melhor o tempo da minha apresentação? Respeite o tempo determinado para a apresentação. Chegue ao local da apresentação com pelo menos 1 hora de antecedência. Assim, você conseguirá conferir o ambiente e os requisitos necessários para a sua apresentação, tais como iluminação, projetor, computador, etc. E terá tempo hábil para solucionar possíveis imprevistos. Seja pontual quanto ao início da apresentação. Planeje sua apresentação para o tempo exigido a ela. Evite falar tudo o que sabe sobre o assunto. Concentre-se nos tópicos mais importantes. Durante a minha apresentação, qual deve ser a melhor postura? Mantenha uma postura adequada e respeitosa com a plateia. Apresente-se trajado adequadamente para a ocasião. Procure usar vestimentas tradicionais e discretas. Use sempre o bom senso. Inicie sua apresentação cumprimentando os presentes em ordem de importância no momento. Banca avaliadora, orientador, co-orientador, professores, colegas e convidados. Apresente-se à plateia antes de iniciar suas considerações. Deixe claro sobre o que você irá falar, fazendo uma breve introdução do assunto. Desenvolva seus argumentos sem manter o olhar fixo sobre uma pessoa ou coisa. Procure olhar de forma geral sobre as cabeças da plateia, sem direcionar o olhar diretamente para um indivíduo específico. Quando estiver caminhando para o final da apresentação, deixe claro que está concluindo. Finalize com um agradecimento pela atenção e se disponha aos questionamentos. Durante as considerações da banca, não interrompa o avaliador. Não tente se justificar durante uma observação do avaliador, a menos que tenha sido solicitado a isso. Ao ser questionado, procure ser claro e consistente em sua explicação, sempre acatando as sugestões do avaliador. Afinal, ele está ali para ajudar você a enriquecer o seu trabalho. Ao final das considerações do avaliador, agradeça-lhe pela contribuição e se disponha a revisar o que porventura tenha sido sugerido por ele. E quanto aos slides, como faço para organizar a minha apresentação? Há que se ter um cuidado especial na elaboração de slides, pois os mesmos são projetados em ambientes com diferentes características de iluminação.
A projeção também depende muito da qualidade do projetor. Por isso, esteja atento. Verifique com antecedência o ambiente em que ocorrerá a sua apresentação e se o projetor a ser utilizado encontra-se em condições adequadas de funcionamento. O ideal é que você trabalhe com slides de fundo claro, de preferência branco. Isto ajuda na questão da luminosidade, visto que o branco reflete todas as cores do espectro. Evite slides com fundo escuro. Estabeleça um contraste entre a cor do fundo e a cor do texto. Use caracteres com cor mais escura sobre fundo claro. Slides devem conter tópicos como referência para sua fala, e não parágrafos extensos que possam levar você a querer ler o tempo todo. Recomendam-se, no máximo, 6 tópicos por slide. Use figuras, gráficos e tabelas sempre que possível. Além de auxiliarem na explicação, estes elementos chamam a atenção da plateia para seus slides e não para a sua pessoa. Isto é importante, principalmente para aquelas pessoas que se sentem mais desconfortáveis quando falam em público. Leve consigo apontadores a laser ou manuais. Isto ajuda a destacar pontos importantes nos slides e evita que você dê as costas para a plateia quando precisar apontar algo na apresentação. A quantidade de slides está diretamente relacionada ao tempo dedicado à apresentação. Considera-se razoável que você dedique aproximadamente 1 minuto para cada slide. Assim, se o tempo que você dispõe para a apresentação for de 30 minutos, uma apresentação com cerca de 30 slides é adequada. Os slides devem estar distribuídos na seguinte ordem: Slide 1. Título do trabalho e identificação dos autores. Slide 2. Sumário, apresentando os tópicos que serão abordados na apresentação. Slide 3 em diante, dedicados à introdução, desenvolvimento, conclusão e referências da apresentação. Último slide: agradecimento. Eu já vi algumas apresentações de pôsteres. Como elas devem ser estruturadas? Eventos em que o volume de trabalhos a serem apresentados é considerável costumam exigir a apresentação no formato de pôsteres ou banners, que nada mais são do que painéis contendo uma breve descrição dos pontos mais importantes do trabalho. Os pôsteres devem ser produzidos comumente nas dimensões de 90 cm de largura por 130 cm de altura. Em seu topo, devem aparecer o nome da instituição onde o trabalho foi realizado e a identificação dos autores, em notação científica, além da especificação da função de cada autor. Seu conteúdo deve contemplar os seguintes itens do trabalho: introdução, objetivos e material e métodos. O texto do pôster deve ser construído de forma a dar visibilidade ao seu conteúdo, mesmo à distância, com fontes legíveis. Recomenda-se Times New Roman ou Arial. Use figuras, gráficos e tabelas sempre que possível, citando a fonte caso não tenha sido você o autor destes elementos. Durante a apresentação do pôster, os autores do trabalho devem estar disponíveis para prestar explicações a um ou mais avaliadores. Também devem estar preparados para atender a esclarecimentos solicitados pelos visitantes do evento.